Pegue aí a palavra de Deus e abre lá. Êxodo capítulo 20, no verso de número 7. Nós estamos aí numa série de mensagens falando a respeito dos 10 mandamentos, né? Resumidamente eu sempre digo, os 10 mandamentos são os 10 mandamentos representando aí a plenitude da vontade de Deus para o ser humano. Através desses 10 mandamentos, resumidamente, nós temos aí muitas leis que foram criadas através deles. Os 10 mandamentos foram leis escritas pelo dedo do próprio Deus. Então, preste muita atenção aí no verso de número 7, que diz o seguinte: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. É interessante, amados, que, na minha opinião, esse é um dos pecados mais graves diante da Escritura. E aí tem muita gente que diz assim: mas para Deus não existe nem pecadinho e nem pecadão. Isso não é verdade. Para cada tipo de pecado, existe uma determinada consequência da atitude, do ato que a pessoa comete. Uma coisa é, vamos supor, uma pessoa roubou lá um grampeador do escritório, furtou o grampeador do escritório. Tem uma consequência para esse tipo de furto. Outra coisa é uma pessoa que comete um assassinato, por exemplo, que tira a vida de um inocente. Então, você consegue pesar na balança, aquele que tirou a vida de um inocente tem uma consequência muito mais grave do que aquele que furtou o grampeador lá do escritório. Então a gente precisa também ter essa noção de consequências. Porque uma vez que a pessoa diz assim: para Deus não tem pecadinho e também não tem pecadão. Aí a pessoa pensa assim: já que eu estou pensando aqui em adulterar e, poxa, para Deus não tem pecadinho nem pecadão, então eu vou cometer um adultério, vou cometer o ato que não vai ter nenhum tipo de diferença, né? Então muitas vezes as pessoas, elas colocam isso na mente. Para Deus não tem pecadinho e pecadão, então eu posso fazer o que bem entender. E elas se esquecem muitas vezes de que o seu ato vai gerar uma atitude, uma consequência terrível depois, né? Você é livre para fazer suas escolhas, mas você pode ficar escravo das consequências. Isso é terrível. E aí preste atenção aqui no seguinte: por que eu estou te falando? Para você ter essa noção de punição. Porque o pecado de usar o nome de Deus em vão, e aí usar o nome de Deus em vão é muito mais do que uma força de expressão que até o ateu ou alguém que está em perigo fala, né? A pessoa às vezes está numa situação de perigo, bateu o carro, alguma coisa, ela diz: ai meu Deus! É muito pobre essa interpretação, achar que um ai meu Deus está ligado de fato ao real sentido de tomar o nome de Deus em vão. Vai muito além do que isso. Tomar o nome de Deus em vão é você muitas vezes dizer que está sendo inspirado, dizer assim: olha, irmãos, Deus me disse uma coisa, sem que Deus tenha de fato falado com você. Isso é um perigo. E aí, para te também trazer aqui algumas explicações sobre questão de penas, diferenças de penas, de punições. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a pena para roubo. No Brasil, a pena para roubo é de 4 a 10 anos, né? Dependendo de como foi, se foi a mão armada ou se não foi, de 4 a 10 anos, roubo. O homicídio culposo. O que é o homicídio culposo? Quando a pessoa mata sem a intenção de matar. Pode pegar até 3 anos de reclusão. E tem também o homicídio doloso. Existem vários aqui no Código Penal, mas existe também o homicídio doloso. Quando a pessoa mata com a intenção mesmo, assassina com aquela intenção de fato. Ela pode pegar de 6 até 20 anos. E aí você acha que quando Deus for julgar o ser humano, também não vai ter essa diferença e senso de justiça? Porque as leis dos homens são falhas, mas a lei de Deus, ela é perfeita. Jesus claramente fala sobre essas diferenças de punições, lá em Mateus 11, 24, onde ele diz que vai haver menos rigor para Sodoma do que para Betsaida e Corazim. Então, quando Deus for punir o homem
o homem será punido de acordo com o que ele fez em vida. Se não houve arrependimento, o ímpio vai ser punido de acordo com as suas ações. Nós estamos vendo a cada dia mais mensagens, muitas vezes mensagens aí de coach, porque agora tem até o coach gospel, né? Aquele que é responsável pelo seu desenvolvimento pessoal, desenvolvimento pessoal. Nada contra uma pessoa que trabalha nessa área, mas muitas vezes esses camaradas que trabalham com coach aí gospel, eles não falam de pecado, eles não falam de arrependimento, eles não falam sobre juízo, apenas a satisfação pessoal do ser humano. Isso aí é um grande perigo também. A gente tem que entender que o cristão, um pastor ou um ministro, ele não pode se ausentar de pregar sobre o juízo de Deus. O juízo de Deus é uma mensagem que tem que estar sempre constante nos nossos púlpitos, nas congregações. Porque o Espírito Santo veio para convencer o homem do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então a gente não pode perder esse senso essa noção. Agora, olha só o que diz aqui, no livro de Deuteronômio, capítulo 18, no verso de número 20, acompanha comigo aí, por gentileza. Muitas pessoas acham que Deus vai mandar todo mundo para o inferno e vai todo mundo sofrer igual, infinitamente, todo mundo vai ter a mesma punição. Negativo. Hitler, que matou mais de 6 milhões de judeus, Joseph Goebbels, que foi um dos maiores propagandistas do nazismo também, você acha que esses homens, quando estiverem diante de Deus no juízo final, você acha que eles vão receber a mesma punição do ladrão de galinha? Claro que não. Deus é justo, amados. Olha o que diz aí no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, no verso de número 20. Deuteronômio 18, no verso de número 20. Diz assim. Todo mundo achou aí? Tudo certinho? Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome. O que é o profeta? O profeta é aquele responsável em transmitir a mensagem inspirada diretamente por Deus. O profeta em que presumir soberbamente, você vê que a soberba ela está na boca de muitos falsos profetas que querem atrair atenção para si próprios e por vaidade acabam dizendo coisas que Deus não falou. Olha, porém o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, tal profeta, você vê que era uma pena de morte para quem usar o nome de Deus em vão. Por exemplo, chegou assim e falou assim, olha, irmã, eis que vejo você numa casa de praia, né? E sem de fato Deus tivesse inspirado para falar isso e não acontecesse, era pena de morte naquele tempo. Olha, eu tô vendo aqui que tu vai casar com fulano de tal. Eu tô vendo aqui até mesmo que tu vai separar com fulano de tal. E se Deus de fato não inspirou para falar isso, era pena de morte. Mas hoje as pessoas falam do que bem entender, não é? Do que está no seu coração. Por quê? Porque elas querem sempre atrair. E outras vezes estuda suas emoções para muitas vezes falar o óbvio. Quer um exemplo? Se eu chegar no ouvido do irmão, falar, irmãozinho, Deus está me mostrando aqui que Ele tem uma grande obra na tua vida. A pessoa logo fica toda emocionada e começa a chorar. Mas é claro que Deus tem uma grande obra na vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aí quando o camarada ele vai falar no ouvido direto da pessoa, a pessoa acha, Deus falou especialmente para mim, diferente de todo mundo. Ela acaba se emocionando com aquilo e ela vai sendo engodada pelo esse tipo de videntes que existe hoje no meio, muitas vezes, da cristandade. Pessoas que vivem atrás de profetadas e profetadas, mas não lê a Bíblia, amados. Não conhece nada das Escrituras, não procura se aprofundar em nada do que diz as doutrinas bíblicas. Vive de profecias, por aí, de igreja em igreja. Não que não exista, Deus não inspire alguém para dar uma palavra profética.
Mas tem que tomar cuidado porque existem muitos falsos profetas. Olha só no versículo 21. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Aí você faz essa pergunta também. Mas pastor, como é que a gente vai saber se é de Deus ou não? É muito simples. Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou tal profeta. Não tenhas temor dele. Sempre quando eu leio esse texto, eu me lembro num caso que aconteceu nacionalmente, na época das eleições de 2018, uma figura caricata, conhecido como o Cabo Daciolo, ele num debate, ele era candidato à presidência da República. Por isso que a gente tem sempre que controlar as nossas emoções, para nunca falar algo das nossas emoções como se estivesse falando de Deus. Ó, Deus está mandando te dizer isso. Às vezes é a emoção da pessoa. Lembra na semana passada que eu te falei do psicológico muitas vezes? Que ele é tão terrível que ele é capaz de provocar uma gravidez de aluguel? Então toma muito cuidado com isso. E aí num debate presidencial, né? Ele começou a falar, levava a Bíblia, né, para mostrar que é espiritual, mas a Bíblia não está no coração, né, muitas vezes, porque pela atitude. Aí ele disse assim, eu sei que tem muita gente que não gosta que eu fale, mas é a realidade. Ele chegou e disse assim, eu vou profetizando aqui, é um ato profético que eu estou fazendo aqui. Nós vamos ser eleitos no primeiro turno com 51% dos votos. Primeiro, quando você diz assim, eu estou falando um ato profético, profecia está ligado a ser inspirado, a dizer algo que está inspirado diretamente na Escritura. E ele disse, eu profetizo aqui que eu vou ser eleito no primeiro turno com 51% dos votos. Acho que ele teve quantos por cento? 1%, acho que é 2%, alguma coisa assim. Ou seja, com soberba falou o profeta, se fosse no Antigo Testamento, ele estava... Mas um monte de gente seguindo, glória a Deus, aleluia, ele vai ser eleito. Eu já sabia que isso não ia acontecer, amados. Então, tome muito cuidado, sempre também com sonhos. A gente pode se enganar, amados. Ah, sonhei com fulano de tal. Toma muito cuidado, isso pode te pregar uma peça terrível. Terrível. Ah, sonhei que ia acontecer isso contigo. Isso pode trazer um dano terrível. Terrível, nem sempre é Deus que está falando, amados. Agora, olha só aqui o que diz o seguinte, abra comigo aí, Mateus capítulo 6, no verso 9. Olha só o que diz aí Mateus 6, 9. Com soberba, amados, falou o profeta, não pode. Talvez já aconteceu coisas assim, por exemplo, eu estou pregando aqui, lembra uma vez, antes da pandemia chegar, eu estava pregando sobre educação financeira aqui na congregação, antes da pandemia chegar, e eu falei, a gente tem que se prevenir a cada dia, porque os tempos maus, eles chegam, os momentos bons vêm, mas também vêm os momentos ruins, o mundo é cíclico. E aí eu mostrei que José, ele com sabedoria, ele sabia que ia chegar uma crise no mundo, ele foi lá e se preveniu no Egito. E eu falei, irmãos, a gente tem que fazer a nossa parte, para não passar dificuldade depois. E o que aconteceu? Veio a pandemia, assolou o mundo inteiro, muitas pessoas perderam seus empregos, tiveram a renda muito afetada. Ou seja, o que eu disse aconteceu porque eu não falei de mim mesmo, foi da palavra de Deus. Tudo que eu falo é dentro da Escritura e vai acontecer. Vai acontecer. Agora, os falsos profetas não. Vai prosperar, o ano de 2000 e tal vai ser melhor, vai dobrar tua renda, e assim por diante, faça essa campanha, dá aqui oferta que tua renda vai dobrar. Os falsos profetas, eles sempre trabalham no discurso de que tudo vai dar certo. Mas o verdadeiro profeta, ele diz, olha, no mundo tereis aflições, faz a tua parte, busca ao Senhor, se firme na rocha. O que diz aí? Mateus capítulo 6, no verso 9, Jesus, a personificação e a encarnação da total obediência a Deus, olha o que ele diz. Porquanto vós orardes assim,
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu. Então deve-se haver um grande temor ao falar em nome de Deus. Por isso que lá, Tiago capítulo 3, se eu não me engano, Tiago fala assim, ó: muitos de vós não queiram ser mestres, ou seja, naquela época não queiram ser pastores, porque nós receberemos o mais duro juízo, porque nós estamos falando das coisas de Deus. Quando um descrente faz alguma coisa muito ruim para a humanidade, isso não leva a Deus em descrédito. Agora, quando uma pessoa que diz que é crente no Senhor, que diz que é um servo de Jesus, ela faz algum mal, isso de alguma forma leva a Deus em descrédito diante da sociedade. E isso é fato quando você lê aqui, acompanha comigo, 2 Pedro no capítulo 2, acompanha comigo para você ver esse fato. As pessoas logo vão jogar, tá vendo ali, ó, diz que é crente, ó, aprontou e bordou. Tá vendo? Olha lá, ó. Porque você, meu irmão, você pode ter certeza de uma coisa. Você pode ter feito grandes coisas, você pode ter feito obras maravilhosas, você pode ter feito caridade para muitas pessoas, não é? Coisas magníficas. Mas se tu tiver um deslize, e se tu te cair em alguma coisa, é muitos dedos te julgando e apontando, e são poucos para te abraçar e tentar te ajudar a levantar. Por isso que a palavra diz lá que nós devemos confessar as nossas culpas uns para os outros, não é no sentido de eu ter um papa ou um padre que vai me purificar, mas é no sentido de eu desabafar com alguém que eu conheço, que é meu amigo, que eu posso contar e aquela pessoa vai me dar uma palavra para me levantar, para me erguer novamente. Então, é muito séria essa questão, amados. Olha só. A mesma coisa no comércio. Vou te dar um pequeno exemplo do comércio. Você pode dar bom atendimento para milhares de pessoas. Elas vão contar para um ou para outro que você deu um bom atendimento. Agora, se você der um mau atendimento, meu amigo, ela espalha para todo mundo e hoje o pessoal tá tudo assim, né? Botamos rede social, fulano de tal me atendeu assim. O pessoal leva logo para rede social. Então assim, para você ver como é que é, né? Às vezes tem dia que você não tá bem, você tá mal, né? Nem todo dia você vai estar 100% com aquele sorrisão no rosto, vai ter dia que você vai estar mal. A pessoa que me atendeu mal, vou falar para todo mundo. Isso aqui é um pequeno exemplo, né? Jesus fazia muito isso, ele usava os exemplos profissionais para dar uma lição para o mundo espiritual. Ele fez isso na parábola dos talentos e em muitas outras coisas. O que está escrito aí? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina. Então o próprio Pedro está falando, olha, vai haver muitos falsos profetas. Não é poucos falsos profetas. Vai haver muitos. E esses falsos profetas, Pedro indica que eram pessoas que um dia foram resgatados por Deus, o texto é claro sobre isso, mas que em determinado momento elas foram, se perderam no meio do caminho, né? E olha só o que diz no versículo 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Quando uma congregação só fala sobre dinheiro, só prega sobre dinheiro, barganha, dá oferta aqui, vai receber algo em troca, dá propósito de tantos mil, isso vai sendo propagado para a sociedade. As pessoas dizem, poxa, os camaradas só querem saber de dinheiro, né? Que as igrejas hoje só querem saber de dinheiro. Aí, elas praticamente colocam todos os pastores no mesmo patamar. Pastor é tudo ladrão, pastor é tudo safado, desculpa até a expressão, né? Pastor só quer saber de pegar o dinheiro das pessoas, dos mais humildes, de explorar. Acaba que todos pagam por atitudes erradas de um cabeça, às vezes, que influencia muita gente. Por isso que o texto diz, e seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade.
O pecado de usar o nome de Deus em vão, ele é terrível, porque ele está assassinando almas, ele está assassinando vidas, ele está mexendo com o futuro espiritual das pessoas. E o espiritual é sempre maior do que o material, amados. Você consegue compreender essa questão? Eu vou te contar um fato que aconteceu aqui na década de 80, 90. Alguém já ouviu falar no pastor Jimmy Swaggart? Quem é mais antigo vai lembrar. Pastor Jimmy Swaggart, um pastor pentecostal, né? Tinha mensagens maravilhosas a respeito de Cristo. Ele pregava praticamente na época para o mundo todo, amados. Era 3.000 estações de rádio espalhadas pelo mundo todo. Televisão, os cultos dele passavam na televisão. Muitas pessoas se alimentavam com a palavra, muitas pessoas eram influenciadas. Até que em um determinado momento na vida dele, ele foi flagrado por um fotógrafo com uma prostituta, levando uma prostituta para um motel. Aquilo, meu irmão, o fotógrafo fragou ele, né? Com uma prostituta, e aí, meu amigo, desabou o mundo dele, desabou tudo, né? E teve algo que marcou muito. Depois você até assiste em casa, no YouTube, um culto dele, ao vivo, para essas milhares de pessoas, pedindo perdão para os irmãos, para a igreja toda. E tem uma coisa que ele falou que foi muito forte, eu até anotei aqui. Ele pediu perdão para os ministros e ele disse o seguinte: eu fiz o fardo de vocês mais pesado. Eu prejudiquei vocês. Ele falando, né? Eu prejudiquei vocês, irmãos. Aí ele começa a chorar muito, né? Pelo ato que ele cometeu. Depois ele fica um tempo afastado dos trabalhos, né? Até para se recuperar espiritualmente falando. Mas assim, foi um baque muito grande. E as pessoas que eram inimigas dele, aí, meu irmão, que vieram para cima. Sabe como é que é? Vieram para cima e, ó, massacraram. Por quê? Quando uma pessoa é ministro, o peso é muito maior do que qualquer coisa. Você pode ter certeza disso. Porque o ministro ele tem que pregar a palavra de Deus, ele vai falar os mandamentos do Senhor, ele vai falar sobre a obediência, ele vai falar ele vai pregar contra o adultério. E uma vez que ele comete algumas coisas que ele mesmo falava contra, meu amigo, é muito triste mesmo uma situação dessa. É muito triste, amados. Mas olha aí, acompanha comigo novamente, versículo 3. É muito triste. Você assistindo, 3 minutos só, ele ali, cortar essa parte, ele chorando, pedindo perdão, você sente que foi algo realmente ali sincero do coração, sabe? Um dos componentes do arrependimento é quando a pessoa sempre leva a culpa para ela. Porque ele poderia ter colocado a culpa na mulher, ou porque sempre assim, a pessoa quando vai cometer um pecado, ela sempre bota a culpa no outro, né? Lembra no caso de Adão e Eva? Lembra de Adão e Eva? Né? O Adão logo ele falou, foi a mulher que me deste por companheiro, a culpa não foi minha não. A culpa foi dela, foi ela. O Senhor me deu ela como companheira, então E aí isso levou um juízo maior ainda para Adão. Né? Então, geralmente a pessoa nunca traz a culpa para ela sempre coloca os fatores externos. Né? Não, eu pequei porque isso aconteceu, porque assim assado. Ela nunca diga, não, o pecado foi meu. Ninguém tem mais culpa. Por isso que diz, do que se queixa o homem? Lamentações diz, queixe-se dos seus próprios pecados. As pessoas sempre colocam desculpa, colocam o pecado, desculpa por causa dos outros. Eu não tô bem no trabalho por causa de fulano de tal. Fulano de tal ali tá assim, é por isso que eu tô assado. As pessoas nunca querem se culpar, nunca querem trazer a responsabilidade para si própria. Mas nesse sermão de arrependimento do Jimmy Swaggart, ele chamou toda a responsabilidade para ele. Não culpou a esposa, não culpou nada disso, amado. Falou, o pecado foi meu. Foi eu. Foi a minha vergonha. Acompanha comigo no verso 3. E por avareza farão de vós o que, irmãos? Negócio, querido. Com palavras fingidas. Por causa do amor ao dinheiro, por causa do amor ao poder,
Por causa, muitas vezes, de querer ser maior do que a outra igreja. Ah, eu vou aqui, eu quero ser maior do que o outro pastor e a outra igreja, eu quero ter mais gente que o outro pastor. Aí, meu irmão, tudo, muitas vezes, eles fazem para alcançar esse objetivo. Um cria a cidade mundial, o outro diz, eu vou criar logo um templo de Salomão, eu quero ver quem vai, quero ver quem vai falar alguma coisa. A guerra é sempre por poder. A guerra é sempre por dinheiro, por amor ao dinheiro. A minha maior preocupação aqui, sabe qual é? É a mensagem, mais nada do que isso, amados. A minha maior preocupação é a mensagem. Eu me vejo como um pregador bem-sucedido por causa da mensagem. Eu não conto cabeça, eu não estou nem aí se tem 10, se tem 15, se tem 2, se tem 3. Pode ter uma pessoa aqui, eu vou pregar na mesma intensidade, não importa. O meu foco é a mensagem. Porque se um dia Deus for me cobrar, Deus vai me cobrar pela mensagem, porque eu transmiti. Essa deve ser o nosso maior temor, e as demais coisas vai ser acrescentada. Mas o principal temor do ser humano, do pregador, tem que ser a mensagem. Transmitir a mensagem. Olha o que diz aí, olha o que diz aí. Continua comigo na parte B do versículo 3. Sobre os quais de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Porque Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para onde? Tem alguns anjos que estão em algum determinado local, guardados para serem julgados, amados. No juízo final. Então, por isso que o texto diz lá em Oséias, o Provérbios 1:17, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Quantas coisas já foram feitas no mundo inteiro por causa do nome de Deus? E tudo sempre está envolvido em poder. Nós tivemos a Inquisição Católica. O que era a Inquisição Católica? Teve também a Inquisição Protestante. A Inquisição era também chamada de Santo Ofício. Foi um tribunal formado pela Igreja Católica para condenar as pessoas que tinham desvios de condutas. Por exemplo, o padre foi lá e pregou alguma coisa. Tu chegava para o padre e falava, padre, ó, não concordei com isso. Eu acho que isso aqui está diferente do que Jesus ensinou. Eles chamavam você e você era inquirido naquele exato momento. Se você não se arrependesse do que você falou, fogueira. Fogueira, meu amigo. Você não podia discordar. Por isso que houve aquela matança na Reforma Protestante. Houve uma matança, morreu mais de 70 mil. Martim Lutero protestou contra os abusos da Igreja Católica. E ali, meu irmão, foi uma matança que só. Eles não queriam que ninguém discordasse de nada. E aí houve a Reforma Protestante, mas entre os protestantes também, né? E eu fico triste às vezes quando ninguém fala sobre isso, só fala da Inquisição Católica, mas teve também a Inquisição Protestante também que matou muita gente. Levava a fogueira por simplesmente discordar. Por exemplo, quem discordava da Trindade, o próprio João Calvino, né? Que é às vezes muito idolatrado por muita gente, ele mandou queimar um médico, Seveto de Mileto, porque esse Seveto, ele não acreditava na Trindade, ele discordava da Trindade. Para Calvino, o pecado contra as doutrinas bíblicas era maior do que qualquer coisa. Então ele mandou para a fogueira esse homem, né? Às vezes as pessoas esquecem dos maus feitos também dos seres humanos. E ele botou o camarada na fogueira porque o camarada discordou da doutrina da Trindade, né? Então, assim, quantos aí extremistas islâmicos também cometem males, torturas, bombardeiam, degolam, cometem genocídios, tudo usando o nome de Deus. É sempre usando aí o nome de Deus. Grandes pecados, maus à humanidade, sempre são muitas vezes cometidos em nome de Deus. Claro também que o ateísmo também matou muita gente, né? Mao Tse Tung, Stalin, mataram também milhões de pessoas. Mussolini também matou muita gente. Mas o que eu quero levar a gente a refletir é sobre o temor de Deus. Tomar muito cuidado, querido.
tomar muito cuidado. Sabe por quê? Olha o que diz em Mateus capítulo 7, a gente já está terminando. Eu não podia terminar essa mensagem sem passar por aqui. Por isso que eu falo, gente, segue Jesus, olhe para Jesus. Os homens decepcionam, os homens são falhos. Coloque teu coração, a tua esperança, toda a tua confiança excessiva, coloque em Jesus. Não coloque em seres humanos, não coloque em homens. Seja lá que se você estimar alguém ou não, não coloque tua total confiança em homens. Coloque a tua total confiança em Cristo Jesus, que é o único que cumpriu toda a lei de Deus. Foi o maior exemplo de cumprimento da lei de Deus, foi Jesus Cristo. Você consegue compreender isso? Olha só o que diz aí. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Capítulo 7, verso 21, olha a exclamação aí. Olha a exclamação aí. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Você vê que é uma exclamação, né? Entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então direis abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ó, o inferno está cheio do nome de Deus, ó. O inferno está assim, ó. O nome de Deus está assim no inferno, ó. Está cheio, está lotado. Porque Jesus diz aqui, muitos me dirão, não são poucos que vão dizer naquele dia, são muitos, uma quantidade enorme. Vai chegar no grande dia do juízo e vai ficar do lado de fora e vão tentar reivindicar, porque o texto mostra claramente que eles vão tentar reivindicar. Mas Senhor, olha, eu fiz tanta coisa, eu estava pregando, poxa, eu ganhei almas, eu enchi a igreja, eu entupi lá o templo lá, ganhei almas, preguei na televisão, gravei CD, fiz um monte de coisa, como pode isso? Eles vão querer reivindicar. Mas Deus logo que vai na raiz, vocês estavam praticando iniquidade, independente se vocês pregavam ou não, vocês viviam na iniquidade. E aí, amados, sempre quando eu falo sobre tomar o nome de Deus em vão, eu sempre trago aqui para vocês exemplos do que aconteceu durante esse período presente aí, né? Ou um passado presente também. Nós tivemos um fato que aconteceu nos Estados Unidos. Um pastor muito carismático chamado Jim Jones. Ele era conhecido como um pastor que cuidava dos pobres, distribuía a cesta básica, cuidava das pessoas, né? Ele era adepto também ao comunismo, né? Não, a gente tem que doar, a gente tem que... E com isso, ele conseguiu atrair muita gente. Muita gente, multidões iam atrás dele. Não, esse pastor é bom, ele é caridoso, ele faz as coisas. Chegou um determinado momento, irmãos, que ele começou a falar sobre o Apocalipse. E ele estava passando por alguma investigação também da polícia na época. Depois você pega mais detalhes sobre isso. E aí sabe o que aconteceu? Ele, com a ideia de que Jesus estava voltando do fim do mundo, distorceu o texto bíblico. Esse camarada levou 900 pessoas a tomarem veneno. Foi o maior suicídio coletivo da história do mundo. 900 pessoas tomaram veneno, morreram ali. Meu irmão, tem cenas. Eu vou editar bastante esse vídeo e eu vou mostrar tudo isso para você, se você assistir ele mais tarde. Ele levou 900 pessoas a cometerem suicídio. O que ele usou para fazer isso? Ele distorceu tudo isso aqui. Lembra do livro de Eli, o filme O Livro de Eli? Eu sempre cito ele também. Eli, um cego, guardava o livro Bíblia. E aí mostra a história dele. Ele vai tendo que lutar contra os malfeitores, porque os malfeitores queriam pegar a Bíblia dele,
Não é porque queriam comunhão com Deus, é porque queriam dominar através do livro. Aí ele tenta o tempo todo preservar o livro para que o livro não chegasse nas mãos, não viesse a chegar nas mãos dos malfeitores. E tinha um malfeitor que dizia, se eu tiver com esse livro, eu vou dominar tudo, não preciso nem guerrear. Né? Eu não vou precisar nem de guerra. Eu vou conseguir mexer com a cabeça das pessoas, eu vou dominar as pessoas. Por isso que há uma punição severa para quem tomar o nome de Deus em vão, e por isso que, na minha opinião, é o pior pecado que existe. Por isso que eu acredito que é o pior pecado tomar o nome de Deus em vão. Porque o livro aqui, capítulos e versículos, uma pessoa que não busca, que não se aprofunda, ela pode ser levada para onde aquele que quer estar com maldade quiser, ele vai levar ela para onde ela quiser. Se ela não tem conhecimento, se ela tem pouco estudo da Bíblia, ela é levada facilmente para qualquer lugar. Se a pessoa tiver mal intencionada, ela consegue te enganar. Por isso que você tem que examinar as escrituras e a mensagem que eu tenho passado para você. Para que ninguém te engane, para que você siga firme na presença de Deus. Em 2014 aconteceu um evento na África, aonde o pastor ele pegou o texto, isolou o texto de Marcos ali, capítulo 15, 16, se eu não me engano, que fala sobre pegar serpentes e não fazer dano algum. Se tomar alguma coisa mortífera, não lhes fará dano, pegarão as serpentes e tal, né? Jesus estava falando numa situação que eles poderiam passar de perigo e que Deus, o Senhor, ia preservar os discípulos. Aí ele disse, olha, tá vendo aí, tá escrito aqui, ó. Faz o seguinte agora, tem um gramado lá fora. Vamos todo mundo lá pro gramado, e vamos comer capim. E aí você vê as pessoas, todo mundo junto, aí você fala, pastor, mas como é que pode? A mente da pessoa está tomada porque ela não procura ver a mensagem, ela só está ligada ao mensageiro. E aí o que ele diz, a pessoa faz. A pessoa está cauterizada, não tem conhecimento bíblico. E aí todo mundo comendo capim, amados. Todo mundo comendo capim. Você vai ver isso também mais tarde. As pessoas ali comendo capim, uma coisa horrorosa. Horrorosa. E aí tem várias coisas que acontecem aí de ruim, usando o nome de Deus. Tem um pastor que tinha uma igreja que ele ficava manipulando as serpentes, manejando as serpentes. Cascavel, meu irmão, tem um dos venenos mais danosos que tem. O culto era só isso, ficar manejando a serpente. Está escrito lá, vamos pegar em serpente, então vamos pegar na serpente, literalmente. Né? É que nem aquela passagem que Jesus falou, se os teus olhos te fizer pecar, o que tu faz com o teu olho? Arranca. É literal ou não? É claro que não é literal, amados. Ó, meu olho está pecando para esse lado aqui, então vou arrancar ele para o outro lado, vou desviar o meu olho, minhas mãos estão querendo pecar para um lado, eu vou vou arrancar minha mão aqui para... Né? É um sacrifício que agrada a Deus, né? Mas aí a gente pega no literal. Não, vamos pegar em serpente. Aí eles brincando com o culto. Aí ele chegava a pregar o seguinte. Ele incentivava as pessoas a não receber atendimento médico. Por acreditar que a fé ia tornar eles imunes ao veneno. Aí esse líder dessa congregação, ele é picado por uma cascavel e ele morre. Então, amados, a ignorância, ela faz as pessoas cometerem loucuras. Loucuras. Eu já vi também casos que, poxa, pastores televisivos dizer que a pessoa está curada de câncer, falar que a pessoa está curada de câncer. Pode ir para casa, tu está curado do câncer agora. E a pessoa ir para casa e morrer. Aí a gente tem que tomar cuidado também na emoção. Porque às vezes a gente está vendo a pessoa muito mal, e a gente, para querer confortar, acaba falando, Deus já te curou em nome de Jesus, já está curado. A pessoa sente até melhor. A pessoa vai sentir melhor. Mas aí é que tá. Os parentes viu você falando aquilo. Aí em casa a pessoa vem a morrer, poxa, Deus tinha falado que a pessoa ia ser curada. Né? Aquele pastor fulano de tal disse que a pessoa já estava curada e morreu, olha aí, ó. Por isso que a gente tem que sempre tomar cuidado com as nossas emoções. Tem outras formas de você confortar alguém que está sofrendo sem precisar mentir, amados. Falar que Deus falou e Deus não falou nada. Deus não falou nada.
Ah, mas é a fé. A fé não pode ser burra. A fé tem que ser inteligente, amados. Não é? Racional, culto racional. Culto racional. Então, para a gente fechar, Jeremias 14, 14. Não tomarás o nome de Deus em vão. Esse é o pior pecado que existe. Pior pecado que existe. Pior. No juízo final, muitas pessoas vão gritar, mas eu profetizei. Eu consegui curar pessoas no teu nome. Eu consegui, mas eu não era do Senhor, eu consegui expulsar demônio. Então por que o Senhor permitiu eu expulsar aqueles demônios, aquelas pessoas? Eu consegui, eu expulsei demônios, eu fiz maravilhas. Apartai-vos de mim, porque eu não conheço você. Deus só tem por conhecido aqueles que obedecem a sua palavra. Assim como Deus só tem por filhos aqueles que obedecem a sua palavra. Se não obedece, é bastardo. É bastardo. Olha o que diz aí, acompanha comigo, por gentileza, para a gente finalizar hoje. Disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração são o que eles vos profetizam. Olha aí, ó, que eu te falei da questão da visão. Ó, tô vendo uma coisa aqui. Tem uns textos também que falam muito sobre sonho. Ó, sonhei um negócio aqui. Ó, tive uma visão, tal. Então, amados, tome sempre cuidado, haja com temor de Deus. Você consegue confortar as pessoas simplesmente com uma palavra. Cuidado com a tua emoção. Cuidado para você não falar nada do que de fato Deus não falou contigo. Você vai lá e fala que Deus falou. Tá errado isso. Tá bom? Para que a gente possa sempre crescer na graça e no conhecimento. Porque, aliás, Jesus ele disse que nas nossas orações a gente tem que colocar o nome de Deus como santo. Santo é algo separado. Santificado seja o teu nome. Vamos a cada dia mais lançar palavras que santifiquem de fato o nome de Deus. Não que envergonhem o nome de Deus. Porque, na verdade, as pessoas podem estar envergonhando o nome de Deus hoje. Mas quando estiver no juízo final, elas vão ser envergonhadas diante de todos. Por isso que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Amém? Vamos nos colocar de pé nesse exato momento, irmãos. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado, amados. Você pode ter certeza disso. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Muitas coisas que são feitas hoje no oculto, um dia elas hão de ser expostas, amados, diante de Deus. Elas vão ser expostas diante de Deus. Então, que a nossa oração nesse momento seja voltada de fato para o temor do Senhor, para o temor de Deus, amados. Por isso que a cada dia mais a gente tem que olhar da seguinte forma: Senhor, me ajuda. Me dá graça, Senhor, para eu caminhar, porque eu sozinho, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir me manter fiel se o Senhor não estiver comigo. Por isso que Moisés disse, se o Senhor não me acompanhar, então eu também não vou seguir. Se o Senhor não for com a gente, não vou conseguir, não vou querer continuar. Como Jesus ensinou, santificado seja o teu nome. Que venhamos a cada dia, amados, ter temor do nome de Deus e não usar ele em vão. Que de fato nossa vida venha honrar o nome de Deus. Honrar de fato o nome do Senhor. Porque uma vez que eu não pratico conforme as Escrituras mandam, eu estou levando Deus em descrédito de alguma forma, eu estou tomando o nome de Deus em vão. Mas pela graça, Senhor, nos fortalece para sermos obedientes a Ti, Pai, enquanto vivermos. Guarda-nos, por isso que Jesus também colocou na oração.
Não me deixe cair em tentação. Não me deixe. Porque uma vez que o homem não é tentado por Deus. O homem ele é tentado pelas suas próprias concupiscências. E muitas vezes os seus desejos, uma vez que ele não busca a Deus para dissipar os maus desejos, aquilo acaba sendo gerado, consumado, dá luz ao pecado. É como uma gravidez, amados, que aparentemente tudo começa no interior, mas tem hora que aquilo vai ficando exposto, a barriga vai crescendo e acontece ali, a criança nasce. Assim também, né, numa figura de linguagem é o pecado, às vezes está tudo dentro da pessoa. A pessoa não luta contra aquilo, não luta contra os maus desejos. E aquilo vai ficando grande, às vezes vai ficando explícito, vai ficando exposto. Chega uma hora que dá à luz aquilo, aquela maldade. Tudo começa no pensamento, amados. Por isso que nós devemos ter a mente de Cristo a cada dia. Senhor, que esse seja um lugar de temor, Pai. Que sejamos tementes a Ti, ao Teu nome. Paulo disse à igreja de Éfeso, ninguém cobicei nada, não cobicei nada de ninguém. Não cobicei nada de ninguém, essas mãos trabalharam. A ninguém cobicei nada. Eles se doavam para a pregação da palavra, eles não queriam ganho de nada, Senhor. Não queriam ganhar vantagem de ninguém. Nada disso, Senhor, porque eles tinham um temor muito grande do Teu nome. Meu Deus, é o que eu quero aqui para a minha vida e para a vida de todos os irmãos que nos acompanham, que nos assistem também, Senhor, no YouTube, Pai. Que haja temor, que o temor do Senhor não se aparte, que o temor do Senhor não saia das nossas vidas, seja lá quantos anos vierem a se passar, Senhor. Que o temor do Senhor a cada dia, como uma chama, venha estar viva em nossos corações, ó Deus eterno. Para que sejamos firmes e constantes. Para que, quando nós estivermos diante do Senhor, o Senhor diga, vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vinde, benditos de meu Pai. Nós queremos ouvir do Senhor, vinde, benditos. Nós não queremos ouvir, apartai-vos de mim, malditos. Nós não queremos ouvir isso, Espírito Santo de Deus. Ô Espírito Santo de Deus, nós queremos ouvir, vinde, benditos de meu Pai. À direita nós queremos estar como tuas ovelhinhas, ó Pai. Que o propósito seja cumprido aqui nos nossos corações. Que essa rocha inabalável na qual nós estamos fundados seja sempre, meu Deus, a nossa fundação. Seja sempre, Senhor, a nossa fundação. E que nesse dia almas e vidas se rendam a Ti pelo temor do Teu nome, Pai. Pelo temor do Teu nome, Senhor. Para todo sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, meu querido, e que te dê muita paz. Que a graça do nosso único, suficiente, exclusivo Salvador seja contigo para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Vão na paz, irmãos. Fiquem na bênção de Jesus. Semana que vem tem mais os mandamentos de Deus aí, tá bom? Tchau, tchau.